Salve, salve galera, sou Ricardo Leonardo Cadu, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o canal Coringão Sem Moderação, vamos gravar mais um vídeo aí para vocês, hoje tem bastante coisa para falar. Antes da gente começar o vídeo, quero pedir para vocês que entrem no nosso YouTube, no nosso canal Coringão Sem Moderação, se inscrevam, ativem o sininho aí para receber as notificações, entrem lá no nosso Instagram, Coringão_SM, Coringão_SM, sigam lá. A gente vai começar a colocar também mais material lá. Beleza, galera? Beleza? Vamos lá que hoje a gente tem bastante coisa para falar aí. Tô dando risada aqui para não chorar, porque, pelo amor de Deus, galera, vamos que vamos. Não tem como começar diferente de falar da farra aí dos cartões corporativos, né? Começou a aparecer agora do seu Duílio Monteiro Alves aí, né? Tem compra de itens pessoais, cerveja, até remédio antibroxante tem aí, né? Pelo amor de Deus. Né? Foi comprado em Fortaleza, temos até um amigo nosso aí, que por acaso está lá em Fortaleza e até compareceu à farmácia, à mesma localidade onde supostamente o ex-presidente comprou os itens, né? Ele que foi, o ex-presidente que foi na delegacia fazer um BO negando todo a documentação, dizendo que foi uma fraude, né? Que tudo foi manipulado, vamos ver, né? Vamos ver. Então, esse nosso amigo até compareceu lá nesse novo ponto turístico relacionado ao Corinthians aí, lá em Fortaleza, né? Que é uma vergonha. Gastos de mais de 86 mil reais, gastos pessoais durante um mês do Duílio, né? Tem até passeio de lancha envolvido nisso, é muito complicado, né? É muita farra, é muito desrespeito, é muita sacanagem com o Corinthians, né? E o GE afirmou, né, o GE que publicou primeiro essa matéria, ele confirmou que as notas são verdadeiras, né? O que então bate de frente aí com o que o Duílio alegou, das notas serem falsas. Então vamos ver o que vai acontecer. E já acho que é o seguinte, eu deveria, diante disso, o Duílio também já tem que ser envolvido em processo para ir para a ética, já para ter parecer de expulsão também e pronto. E esses caras aí, Andrés e Duílio, que estão envolvidos nisso, deveriam se afastar do CORE de qualquer votação, de qualquer decisão, tá? Porque a gente sabe que os ex-presidentes fazem parte aí do CORE, mas esses dois deveriam se afastar por conta de estar envolvidos nessas situações aí a quais são julgados. E uma coisa importante, galera, como que funciona esse trâmite? O CORE votou, vai para a ética. A ética tem que colocar um parecer, mas já faz uma semana, está parada, a coisa não está andando. A gente tem que pressionar o associado, o torcedor, tem que pressionar para que a comissão de ética dê o seu parecer para ir para a mão do presidente do conselho, o senhor Romeu Tuma Júnior, para que seja colocado para votar no conselho deliberativo em plenário a punição, seja ela qual for, que na minha opinião deveria ser expulsão. Mas temos que tomar muito cuidado e pressionar, ficar muito atento para a comissão de ética, que até agora não se manifestou, está parada, fazer esse parecer que seja favorável à punição aí do Andrés, de preferência do Duílio também, e que possa esses caras serem punidos, aí efetivamente serem expulsos do Corinthians, o que abre um precedente bacana, né, para a gente poder tirar esses caras lá e começar a varrer essa sujeira toda que tem no Corinthians. Eu estou olhando aqui algumas anotações que eu fiz, aparentemente ele é a comissão de ética por conta daquilo que aconteceu no dia 31, do Augusto invadir lá com o pessoal dele, tentando tomar o poder novamente. Parece que pessoas aí da comissão de ética serão 2 membros, deverão ser afastados e 2 suplentes entrarão. É aí que a coisa pega, que a gente tem que ficar esperto. Os 2 suplentes que entrarão são 2 pessoas do Renovação e Transparência, 2 pessoas ligadas ao grupo do Andrés. Então, muito cuidado, porque a gente nunca viu cachorro nenhum morder a mão que o alimenta, né? Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que pressionar, tem que ficar atento. Os senhores conselheiros, vocês têm obrigação também de pressionar, obrigação de cobrar a ética, obrigação de cobrar que isso ande, que não fique parado, porque nos bastidores do clube já estão falando em tentar fazer prescrever essa acusação aí do Andrés para que seja arquivado esse processo. Então não pode acontecer, não. E não é só o Andrés, é o Andrés e todo mundo. Tem que investigar, é todo mundo que está envolvido nisso aí, expulsar todo mundo do clube. Uma outra coisa que eu queria falar aqui um pouquinho também é sobre o sumiço dos documentos, né, galera? Como é que pode?
vocês já devem estar sabendo, já viram aí das mídias, mas subiu documentos aí do Corinthians, notas fiscais de 7 anos, né, dos últimos 7 anos, que englobam o segundo mandato do Andrés, o mandato do Duílio, que dão 6 anos, e o primeiro ano do seu Augusto Melo, né? Então sumiram esses documentos. Quem pegou, né? O Corinthians Gate, né? Tem que colocar, tem que instituir o Corinthians Gate para apurar. Dizem, né? Há indícios e dizem que esse sumiço aconteceu desse material no dia 31, no dia da invasão lá do pessoal do Augusto, com a tal liminar lá, né? Que o pessoal até brincou a liminar do papel de pão, que a gente perguntou para pessoas especializadas e juristas aí que confirmaram que não tinha validade nenhuma, né? Uma vergonha. Então, uma vergonha sumir esse tipo de material, né? De dentro do Corinthians aí, que seriam provas aí. E também, parece que foram apagados alguns arquivos digitais com relação a essas notas. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério, que implica crime, né? Tanto administrativo como na justiça comum. Então, isso tudo tem que ser apurado. O Corinthians está nesse furacão aí aguardando, falta 17 dias, né, se não me engano, para a Assembleia Geral. Então, assim, o foco agora é a Assembleia Geral, mas isso não pode passar batido. Tem que a Comissão de Ética votar e mandar para o presidente do Conselho. Que aí sim, ele pode até esperar passar esse furacão da Assembleia Geral para depois colocar isso em pauta e votar e vamos para cima. Não pode deixar passar isso daí batido, né? Porque são muitos anos aí de desmandos, muita gente aí se beneficiando, muita gente tendo vantagem, e o Corinthians nessa draga, né? Nessa condição deplorável que a gente está aí. O direito de imagem dos jogadores venceu ontem, teria que ser pago hoje, não sei até agora se ainda foi pago, até as informações que eu tive que seria pago, eles estavam fazendo algumas engenharias financeiras, conversei com pessoas lá habilitadas, né, que estão até lidando com isso, e é triste a gente ouvir isso, né? Os caras disseram que dá para fazer, que vão fazer, mas fazer essas mágicas custa caro, né? Que é o quê? Quando você está desesperado, você vai buscar dinheiro em algum lugar, emprestado, alguma coisa, acaba você tendo que aceitar as condições que vierem, né? Então, olha onde o Corinthians chegou por conta da irresponsabilidade administrativa, por conta da irresponsabilidade financeira dessas últimas gestões aí, que pensaram só nos seus interesses, né, nas suas disputas de poder, nos seus projetos de poder, e deixaram o Corinthians amíngua, né? Então, isso também tem que ser bem observado, tem que ser apurado. O Corinthians precisa de gente nova, com cabeça arejada, novas atitudes, né? Que após o dia 9 as coisas possam começar efetivamente a mudar, possam começar efetivamente a ser tocadas como se deve, e que possa ser respeitado isso aqui, ó, a camisa do Corinthians e o torcedor corintiano. Porque o corintiano não aguenta mais ser feito de trouxa, ser enganado, né? Por gente que quase nem corintiano é, né? Quase nem corintiano é. Fala pra caramba do Corinthians e não sabe nada de Corinthians, não fez quase nada pelo Corinthians. É um absurdo isso daí. Então, galera, sócio do clube, pressione o seu conselheiro, a chapinha lá que você votou, o conselheiro que você quase vai lá e pressiona o cara. Fala, e aí, vocês vão pressionar a ética para votar? Nós queremos que saia logo esse parecer e vai para o plenário para votar. Tem que punir esses caras. Não deixa passar batido. Torcedor, que não é sócio do clube também, vamos fazer uma pressão, vamos para cima desses caras aí, para que não deixar passar isso batido de forma nenhuma. De forma nenhuma. O Corinthians tem que ser passado a limpo e agora é a chance. Agora é a chance, a gente tem que ir para cima. Eu queria falar uma outra coisa também, galera. Teve no jogo aí contra os Tricas, né? Teve aquele lance da torcida do São Paulo ficar gritando gritos homofóbicos lá. E eu não tenho, eu acho uma grande bobagem, uma grande frescura esse lixo que virou futebol moderno e não pode fazer nada. Mas o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, né? A torcida do Corinthians é a única punida por grito homofóbico, por sinalizador e as outras nada, né? E o desembargador, o tal doutor Ribas, que cuida disso daí, que é palmeirense declarado, tem foto com um torcedor uniformizado, diretoria e torcedor uniformizado da porcada, o caramba, que ridiculariza o Corinthians quando se dirige ao doutor Pantaleão, né? Falando Corinthians, né? Em vez de respeitosamente honrar o cargo que ele ocupa, né? E fazer valer a veracidade dos fatos e a justiça, que é para a qual ele trabalha, né? Não. Ele fica ainda fazendo chacota, ainda tem declarações dele aí que por ele a torcida do Corinthians ficava punida até 2030. Então também tem que ter um pouco de vergonha na cara, esses caras aí, atuarem
como se deve, respeitando todo mundo, né? E honrando o cargo que ocupa no Ministério Público aí. Então vamos agilizar isso aí, que o jurídico do Corinthians, que pessoas também que tenham influência na parte jurídica, que tem gente lá dentro do Corinthians que tem essa influência, que possam também entrar nesse caso, pressionar e ir para cima disso daí, porque é muito complicado. A gente ficou sabendo, vimos aí também na mídia, que parece que esse doutor Ribas ficou mandando pro doutor Pantaleão alguns vídeos da torcida do Corinthians empunhando o sinalizador lá em Fortaleza, sem falar nada, mas mostrando só, né? Tipo, porque o doutor Pantaleão está tentando aí com ele que as torcidas do Corinthians sejam liberadas para poder fazer a festa, entrar com o seu instrumento, entrar com as suas camisas, com a sua faixa, e ele ficou mandando esses vídeos aí, na minha opinião, em tom de provocação total, né? Sem falar nada, mas mostrando como quem quer dizer aí, ó, tá vendo? Como é que vocês querem ter alguma benesse, alguma justiça, vocês fazem isso? Então ele tem que primeiro olhar lá a torcida da porcada lá, que xingou, só teve uma multinha, a torcida do Tricas lá que faz isso daí, torcida que faz emboscada dos caras em rodovia e mata nego queimado dentro do ônibus. É isso aí que ele tem que ver. Não ficar punindo essa bobagem aí, com esse clubismo. Clubismo é para nós que somos torcedores. Ele também pode, mas enquanto ele estiver no papel de torcedor, não quando ele estiver no papel do cargo público que ele ocupa para cuidar disso. Então isso daí também é uma coisa que a diretoria do Corinthians e as pessoas ligadas às questões jurídicas do clube e que estejam lá dentro do clube, que tenham essa expertise e tenham essa condição, e tem gente lá, não vou citar nomes aqui, mas a gente sabe que tem, que possam também intervir e acabar com essa palhaçada aí, né? Vamos ver o que tem mais aqui, que eu marquei para vocês. Espera um pouquinho só. Aqui tem mais, né, galera? Tem o lance da balada aí, né? Os jogadores do Corinthians estão falando aí que os caras foram para uma festa de um jogador que joga na Europa, aí um grande jogador brasileiro que joga na Europa. Foi uma festa do cara, os jogadores do Corinthians foram de 5 a 6 jogadores. Na quinta e também na sexta, né? Pô, os caras já estão com desempenho bom, já estão bem pra caramba, e aí vão numa balada, né? Eu não sou contra o jogador sair, não, mas representa em campo, né? Os caras lá nos anos 80 faziam isso, o Sócrates fazia, né? Os caras da Democracia, o Birubiru, a Taliba, esses caras faziam, Marcelinho, Neto, esses caras tudo faziam, mas representavam em campo, né? Então deu pra gente ver o resultado, né? Os caras, 2 dias de balada, 2 dias aí, sei lá, dormindo pouco, não se cuidando, e a gente viu o que aconteceu no jogo, né? Parecia que o time dos caras tinha 44 jogadores e o nosso 8, né? Então isso daí volta a falar, que eu falo todo vídeo aqui, falta de comando fora de campo. Seu Stabile, diretoria do Corinthians, pelo amor de Deus, quando é que vocês vão acordar e entender que tem que ter comando? Tem que ter comando em todo lugar, tem que ter comando na sua casa, na minha casa, no seu trabalho, no meu trabalho. Imagina num clube de futebol, com um monte de jogador milionário mimadinho. Tem que ter comando, tem que ter gente no ramo, tem que ter comando. E dentro do vestiário também tem que ter comando. Tem que ter um jogador lá que seja referência, que chame os caras na responsabilidade. Tem que ter, não adianta, tá? Não adianta. Parece que o Fabinho Soldado ia ter uma conversa aí com o holandês, acho que não sei se o seu Stabile também participaria por conta de algumas situações, inclusive situações financeiras com o jogador, mas a cobrança dele também tem que ser técnica, a cobrança dele também tem que ser de comprometimento, né? Parece que tem parte do elenco aí já bastante desconfortável com alguns posicionamentos dele, mas isso também faz parte, mas desde que tenha comando, desde que tenha diretriz, desde que tenha disciplina, e é isso que falta, porque está na banguela, e desse jeito a gente está vendo aí como a coisa está e não vai funcionar. Aí eu estou falando faz tempo, desde a gestão do William eu falo, falta comando no futebol, falta gente especializada. Nós não temos uma diretoria de futebol. Vocês conseguem conceber essa ideia? Nós não temos. Nós temos um executivo de futebol que é carioca, não conhece as tradições corintianas, as particularidades do time do Corinthians, até fez um trabalho de razoável para bom, mas também tem responsabilidade em algumas contratações erradas, algumas coisas erradas que aconteceram no futebol, mas o cara não consegue acumular a função. Então, quer dizer, está largado o comando do futebol. E está largado, acontece esse tipo de coisa. Seu Dorival também não consegue fazer o time evoluir, tem falado muito de uma possível demissão do treinador, já que foi verificado que a sua multa contratual é de 3 meses de salário, caso seja demitido. Tem um monte de gente falando em Vojvoda, tal, mas, cara, eu costumo dizer aí que sem comando, sem o respaldo que precisa, nem Deus, se for técnico do Corinthians,
faz esse time andar e se segura no cargo. Não tem como, galera. A coisa tem que ser de dentro para fora. Tem que primeiro organizar dentro, ter comando, ter disciplina, né? Ter regra, ter comando, para depois você trazer um cara. O Vojvoda é um bom treinador? É. Tudo bem que não há comparação, com todo respeito ao time do Fortaleza, mas não há comparação o cara ser treinador e jogar no Fortaleza e no Corinthians. Mas lá no Fortaleza, quantas crises esse cara enfrentou? E conseguiu sair delas. No Corinthians, do jeito que está, sem respaldo, ele não passa da primeira. Não passa da primeira, então não adianta. Vai ficar mandando embora treinador, trazendo treinador, pagando multa rescisória para treinador e ninguém vai ficar, porque não tem comando, porque não tem organização. Então tem que começar a organizar de dentro para fora, né? O Corinthians joga contra o Cruzeiro, sua próxima partida. O Cruzeiro é o líder do campeonato, o jogo em Itaquera. O que a torcida espera, pelo menos, é raça, é vontade, é determinação, é suar sangue em busca da vitória. Que a gente precisa muito dessa vitória para o elenco ter um pouquinho de respiro. A sequência é difícil, depois é o Botafogo, e aí tem a porcada disputando a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, né? Então a gente precisa demais desses resultados, então precisa que esses jogadores aí tenham um pouquinho de vergonha na cara, honrem essa camisa aqui, ó, tenham respeito por isso aqui, pelo salário que eles ganham, respeito pela torcida, e entrem em campo suando sangue em busca da vitória, para que o Corinthians possa somar mais 3 pontos aí, dar um pouquinho de melhoria na tabela, de mais oxigenação aí e tranquilidade para o elenco, né? O Corinthians também conseguiu aí pagar a primeira parcela do RCE, né, do regime lá de execuções, que é o quê? Aquela que parcela aquela dívida, e o Corinthians conseguindo fazer aquela negociação e pagar a primeira parcela, ele evita aquelas condições das contas serem bloqueadas, né? O que acaba dando também lance de transfer ban e toda essa parada. Então, o Corinthians conseguiu pagar essa primeira parcela, o que evita esse bloqueio de contas e também oferece maior previsibilidade financeira, né? Para os caras terem um respiro para poder planejar um pouquinho mais as questões financeiras do Corinthians aí, que está muito complicado, né, galera? Hoje o vídeo não vai ser muito longo, não. Tem mais uma coisinha para falar aqui. Na quinta-feira, os Gaviões da Fiel convocou a galera para fazer um protesto aí no Parque São Jorge. Eu acho que todo protesto é válido, tudo é válido para que seja em prol do Corinthians, né? Quem puder ir, vai lá sim, vai protestar, mas entendam, procurem sempre mais do que só estar lá, só protestar, só criticar, só brigar. Procurem entender como funcionam as coisas, quais são as atribuições de cada pessoa que está envolvida nessas coisas do Corinthians, quem gastou, por quê, como foi. Entendam tudo isso, galera. Busquem informação, por isso que eu sempre digo, busquem informação em canais que sejam idôneos, com pessoas que saibam o que estão falando, que tenham propriedade do que estão falando, que tenham conhecimento. Busquem se informar, porque aqueles caras lá, que estão lá usurpando o Corinthians desde muito tempo, eles se alimentam da nossa ignorância, da nossa ganância, da nossa preguiça de buscar informação, né? Se alimentam de tudo isso, né? Da nossa desinformação, né? Então precisa que o torcedor, como eu sempre falo, não seja massa de manobra, porque a massa não pensa, a massa só reage. E a gente precisa entender, precisa pensar para poder atuar, e o Corinthians precisa da atuação de todo mundo. Precisa da atitude, precisa da força, precisa da pujança da sua torcida, mas a gente tem que agir com inteligência, né? A gente tem que saber o que está fazendo. Não só ir lá querer brigar sem saber o que está acontecendo, que os caras lá jantam a gente em 5 minutos. Então tem que saber o que está falando, saber o que está cobrando, saber os porquês e ir para cima. Não pode deixar respiro para esses caras. Não pode deixar margem nenhuma de folga nenhuma para esses caras. A hora é agora, galera. A hora é agora da gente pressionar esses caras aí com força mesmo. Ir para cima desses caras para que a gente possa começar um caminho longo, um caminho árduo, mas que lá na frente vai dar resultado. Que é limpar, tirar toda essa corja, toda essa sujeira de lá do Corinthians, né? Então, lembrando, quinta-feira, marcado para 19h10 esse protesto. Quem puder, vai lá, né? A gente vai ter o pessoal também nosso lá acompanhando esse protesto. O nosso canal aqui, o Coringão Sem Moderação, é o canal que é a sua voz como torcedor, é a sua voz, é a voz do corintiano. Aqui você tem a informação correta. E tudo que for em prol do gigante Esporte Clube Corinthians Paulista, o canal Coringão Sem Moderação é a favor e vai trabalhar bastante
para levar até você a informação correta, a informação descontaminada, a informação verdadeira, para que você tire as suas conclusões e aí sim possa formular suas ideias e brigar pelo melhor pelo Coringão. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui então, deixando um abraço para vocês. Vou pedir mais uma vez, quero agradecer a galera aí que tem se inscrito no canal. O canal é novo, está começando agora, mas a gente precisa muito da força de vocês. Deixem o like aí nos vídeos, se inscrevam no canal Coringão Sem Moderação, compartilhem o nosso conteúdo aí com a galera, tá? Entrem lá no Instagram, Coringão_SM, e dê uma força lá pra gente, pro canal. A gente está acompanhando tudo, nós temos ainda bem acesso a várias informações, né? Tivemos aí em contato com pessoas do clube ainda ontem, conversamos sobre cobrança em jogadores, sobre cobrança no elenco, sobre finanças, todas as informações que a gente passa aqui para vocês é com propriedade, porque a gente vai direto na raiz, a gente vai direto na fonte da informação e graças a Deus a gente tem essa credibilidade com a galera lá de ter o acesso e a gente buscar a informação onde ela nasce, aonde ela acontece. Então dá para a gente saber a informação verdadeira. Aqui a gente não ouviu falar, não assistiu em nenhum lugar, ninguém contou para a gente não. A gente vai lá, em cima dos caras lá, e cobra, e fala, e pega a informação. Beleza, galera? Então, se inscrevam lá no canal Coringão Sem Moderação no YouTube, Instagram, Coringão_SM. Um abraço aí para todo mundo. Vamos torcer para o Coringão conquistar essa vitória aí sobre o líder do campeonato, que vai dar uma moral, vai dar uma condição bacana, vai dar para o elenco dar uma fortalecida, torcer para as coisas se acalmarem e, ó, diretoria, cobrança dos caras, tem que ter comando. Torcedor, sócio do clube, pressão na galera lá do conselho, do CORE, da comissão de ética, para os caras votarem e colocar esses caras aí no pau. Esses caras aí é madeira que eu digo não é violência, é colocar os caras na madeira, colocar os caras para ser, ó, espirrado no clube. Quem roubou o Corinthians, tchau, não tem que ficar no Corinthians. Beleza, galera? Abraço aí, fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu. Sabe por quê? Porque o Coringão, aqui, o Coringão é sem moderação. Aqui você tem a informação que você precisa. Aqui o Coringão é sem moderação. Um abraço, fiquem todos com Deus.